E pessoal, pra quem achou que a treta do Sincerão ia parar por ali, rendeu, mas rendeu foi durante a noite, tá? A Bia, que eu até por um momento desconfiei que ela não ia chamar o Davi pra se resolver, chamou o rapaz pra conversa e foi tirar satisfação com ele, porque ele chamou ela de egoísta, tá? Pra quem não entendeu, o Davi chamou a Bia de egoísta por causa de duas coisas. Aliás, por causa de três coisas. A primeira foi porque todo o paredão ela fica querendo comer tudo. E aí pra ele isso soa como egoísmo, porque ela fica querendo comer as coisas e não deixa nada pra ninguém, só porque ela vai ser eliminada, sendo que ela pode deixar para as outras pessoas comerem. A segunda coisa, que lá naquele dia que vocês lembram que a galera tinha um contragolpe, que inclusive o Bin tava junto com os fadas, tinha um contragolpe, todo mundo tava na mira do líder, tinha um contragolpe. E aí eles iam na Lady e só porque a Raquel tirou o colar da Bia, eles tiveram que ir na Raquel porque a Bia levantou o nome da Raquel mais alto. Isso o Davi também achou egoísmo e também todas as vezes que a Bia ficou se lamentando, chorando e se implorando para poder receber colares, imunidades, para não ir pro paredão e literalmente cagava e andava pros outros todos que também estavam com medo de ir pro paredão, tá? Para vocês entenderem o ponto aqui que o Davi chegou, tá? Primeira coisa, pessoal, a Bia falou com o Davi que achou até engraçado ele ter falado sobre a comida, que ela fez isso uma única vez, que ela falou que ia comer tudo, mas não por egoísmo, ela falou que é porque ela é assim, esse é o jeito dela. Tá? E além disso também, ela também falou sobre a questão da Lani, porque quando o Matheus venceu o Anjo, que foi exatamente no mesmo dia que a Raquel tirou a imunidade com o poder coringa dela, da Bia, ela falou que ela só falou pra Lani parar de chorar, não é porque ela simplesmente não tava nem aí pra Lani, e tipo assim, eu tô imune e que a Lani que se lasque. Não foi por isso, foi apenas pra consolar a Lani e tentar ela ficar mais tranquila em questão do paredão, tá? Além disso também, ela falou sobre a votação dela na Raquel. Ela falou assim que a Raquel era uma das terceiras opções dela, né? Era uma das três opções deles naquele dia. Se não me engano, era a primeira Lady, depois a Raquel e por último era o Buda nesse dia, tá? E aí ela falou assim que lá dentro era um consenso. E ela acha muito feio o Davi falar como se ela tivesse obrigado eles votarem na Raquel. E não foi isso que aconteceu. Que lá dentro foi um consenso e aí eles conversaram e decidiram ir na Raquel. E aí ela acha muito feio, vamos dizer assim, da parte do Davi e acha uma desconsideração muito forte da parte do Davi chamar ela de egoísta nessa altura do campeonato. Tá? E aí ela chegou até a falar também, pessoal, que quando a Lady jogou a roupa do Davi na piscina, ela também comprou o abrigo do Davi, mesmo ela não querendo votar na Lady, mesmo a Lady não sendo a primeira opção dela, mas ela ia na Lady pelo Davi. Foi exatamente o que eles fizeram por ela. Foram na Raquel por causa dela, porque ela se sentiu magoada ao retirar o colar dela. Tá? Ela tava meio que mostrando pro Davi, pessoal, que as atitudes que ela teve ao longo do programa, o Davi também teve. Ela tava meio que querendo mostrar isso aí, tá? Bom, aí inclusive comenta aqui embaixo se você acha que a Bia ela é egoísta ou não, tá? Aí a Bia falou que se tivesse no lugar de você, por exemplo, e a Raquel tivesse tirado o colar do Davi também, ela teria feito a mesma coisa. Teria ido na Raquel, porque ali é um grupo. E eles têm que votar em consenso. E todo mundo ali é adversário, né? E aí ela chegou até a falar sobre a Lady, que foi igual a Lady, ela voltou a repetir igual a Lady. Pra mim, eu não queria votar na Lady, queria votar na Fernanda, mas eu fui na Lady porque todos ali eram meu adversário e pra proteger você, tá? Aí, o Davi falou assim que ele nunca argumentou contra a Raquel no paredão, porque a Bia tava tentando convencer o Davi que não entendeu por que o Davi usou isso no Sincerão, sendo que a Raquel também era inimigo do Davi. Aí o Davi falou assim que ele nunca argumentou contra a Raquel no Sincerão, e que ela nunca foi a primeira opção de voto dele.
tá? Aí a Bia ficou indignadíssima com o Davi, falando que ele estava dando a entender que ela obrigou eles a irem na Raquel, e não foi isso que aconteceu, que foi um consenso, e eles concordaram em ir na Raquel, tá? E concordaram na Raquel. Galera, ó, tudo que a Bia tá falando sobre o Davi, beleza, mas uma coisa eu concordo com o Davi, que a Bia é egoísta. Sabe em qual ponto, pessoal? Na hora dos paredões. Todo paredão é a mesma ladainha, e não é de hoje que eu falo isso, que a Bia fica naquele medo de ser eliminada, de ir pro paredão, e ela não percebe que todo mundo tá com medo, mas ela quer tudo pra ela. Imunidade, colar, proteção, tudo pra ela. Já perceberam isso? Aí quando uma outra pessoa fala, pô, eu também tô com medo, para de bobeira, você não sai não, para de bobeira, você não vai pro paredão não, sempre é sobre ela, sempre ela tá na mira, sempre é ela que vai ser eliminado, ela sabe de tudo, isso aí eu acho egoísmo, e eu concordo com o rapaz, tá? Aí o Davi, ele falou assim, que sei que vocês duas são amigas, mas a questão da comida é uma questão de egoísmo? Sim. Aí a Bia começou a se exaltar como Davi, e aí o Davi falou assim, Bia, deixa eu falar, porque agora eu tô falando. Você falou, eu te escutei, agora você vai me escutar falar, não. Tá? Aí ele falou que sobre a comida ele acha egoísmo sim. Por mais que você não aceite, porque quer se defender, eu acho egoísmo sim. E quando você cai no paredão e você fala que vai comer tudo pra não deixar pra outra pessoa, é egoísmo sim. E pra quem já deve estar comentando aí sobre os limões do Davi, a Bia jogou isso na cara do Davi, tá? Sobre os limões lá. Eu vou falar sobre isso aí também. Fechou? Aí o Davi tava recapitulando de novo a questão do Matheus e da Bia sobre o negócio do paredão. O Davi falou que a Bia tava chorando. Quando ela viu que o Matheus saiu gritando do provódromo, ela parou de chorar, se levantou e ficou feliz e começou a comemorar. E aí ela virou pra Alane e falou pra Alane não chorar e ficar calma. Tá? E aí o Davi falou assim que tudo bem ela confortar a Alane, mas que ela achou, aliás, que o Davi achou que ela não pensou na Alane quando ela simplesmente estava chorando, e aí todo mundo respeitou o espaço dela e ela não respeitou o espaço da Alane, que também estava com medo de paredão. E isso eu concordo, pessoal. Eu concordo. Porque quando a Bia se acha que está no paredão, que acha que vai ser eliminada, todo mundo tem que aceitar, tem que concordar, tem que ouvir. E quando outra pessoa tem a mesma reação que ela não concorda. Ela fala, para de chorar, para de resmungar, você não sai, você é forte, você vai pra final, você não vai pro paredão. Tá? Aí o Davi resgatou também sobre a questão da Lady. Tá? Ele virou pra Bia e falou que naquele dia a ideia era mandar a Lady, porque ela nunca tinha ido para um paredão. E a primeira opção deles era a Lady. E quando chegou no confessionário, os 5 que estavam na mira, ela gritou e levantou o nome da Raquel. Só porque a Raquel só porque a Raquel tirou o colar dela. Ou seja, pensou somente nela e não no grupo. Porque o dia inteiro eles ficaram planejando de votar na Lady, de irem na Lady. E quando eles tiveram a oportunidade na Lady, a Bia pensando somente nela, levantou o nome da Raquel, gritou o nome da Raquel lá, e aí eles tiveram que aceitar e tudo mais. Aí o Davi até falou que ele entende a Bia, e que ele, por isso mesmo que ele aceitou votar na Raquel, tá? Porque ele entende que qualquer pessoa ficaria chateada ao perder uma imunidade, mas isso não deixa de ser egoísmo. Isso não deixa de pensar somente em você. E eu concordo. Tá? Galera, para pra você pensar. Quando você concorda com uma pessoa e chega na hora você faz diferente, porque você sentiu agora por alguma coisa, você está pensando só em você, e não no coletivo, e não no grupo. Tá errado, tá certo? Isso é um ponto. Mas que de fato é egoísmo, é egoísmo. Tá? É egoísmo. Tá? Aí ele falou assim, que também sobre a questão da Giovana, né? Que todo mundo queria, porque queria mandar a Fernanda pro paredão, e queria colocar a Fernanda no paredão e tudo mais, e ela queria convencer o pessoal de botar a Giovana, porque a Giovana era planta, mesmo sabendo que a Isabelle não votava na Giovana, ela queria, porque queria que todo mundo isso na Giovana só por causa dela. Resumindo, egoísmo. O Davi, ele pontuou pra Bia, pessoal, todas as vezes que a Bia agiu de forma egoísta.
com o grupo, pensando só nela e ignorando que tinha outras pessoas também ali que queriam alguma coisa, que também tinha medo de paredão, que também tinha receios e etc. Eu falei isso na live de ontem, inclusive tá quando acabar o vídeo, vai lá assistir, eu vou até deixar pra vocês verem, tá, pessoal? Vocês podem odiar o Davi, odiar a Bia, odiar o Buda, mas esse é o maior Big Brother da história, pessoal. Top 6, aconteceu essa reviravolta, o Fadas rachou, pessoal. Rachou. Tá o Davi de boa com o Matheus e a Isa, e tá a Lani de boa com a Bia. E rachou. Literalmente, se vai se resolver ou não amanhã, hoje no caso, eu não sei. Mas que rachou, rachou. É surreal esse BBB, pessoal. É surreal, tá? Aí a Bia, pessoal, começou a se exceder. Começou a levantar a voz, a ficar estressada, tá? Aí a Bia começou a jogar na cara do Davi tudo que ela já fez pro rapaz. Ela falou assim, eu sou tão egoísta que eu não queria ir na Lady. E eu fui só por você. Eu tinha muito mais argumentos pra ir em outras pessoas. Fui na Lady, porque a Lady jogou as suas roupas na piscina e eu comprando a sua briga, fui na Lady, queria ir na Lady por causa de você. Tão egoísta que eu sou. Quando eu fui no Rodriguinho, eu queria ir na Fernanda, porque ela falou do meu braço. Ela falou do meu jeito. Ela me chamou de falsa. Mas mesmo assim eu fui no Rodriguinho por causa que ele te deu a munhequeira lá e etc. Ela jogou na cara do Davi, pessoal, tudo que ela já fez pra proteger o rapaz, tá? Aí o Davi falou que ele saiu da própria boca, que você falou pra mim lá no quarto líder, eu vou botar o Rodriguinho, porque no início do jogo ele colocou a munhequeira. Chegou no consenso que se ele não tivesse prometido a vocês, você nesse consenso, você iria indicar o Rodriguinho. O Davi mostrando pra Bia que na verdade ela não colocou o Rodriguinho pra proteger ele. Colocou o Rodriguinho no paredão porque ela também tinha coisas contra o Rodriguinho naquela época. Tá? Naquela época. Aí a Raquel falou assim que ela era uma opção de voto dele sim. Aliás, o Davi falou que a Raquel era uma opção de voto sim. Porém, ela era a segunda opção de voto. A primeira era a Lady. Aí o Davi falou assim, e aí chegou na hora do ao vivo, você pôs quem? A Raquel. E não a Lady. Que a primeira opção era a Lady. E só porque a Raquel tirou a sua imunidade, você foi lá e gritou no confessionário que era a Raquel. Aí a Bia começou a gritar com o Davi. O Davi pediu calma pra ela parar de gritar. Aí ela falou assim que o Davi começou a gritar. Eu vi a treta toda ao vivo, não vi o Davi gritando. Mas enfim. Aí o Davi falou assim, ó, olha, vou te fazer uma sequência de perguntas. A primeira opção era quem? Lady. Quem você levantou o nome? Raquel. Isso é egoísmo. Pronto. Aí ele falou assim, ó, a questão do tirar a imunidade envolvia quem? Você, não é? Pois é. Você pensou em quem? Em você. Tá? Aí a Bia falou assim que ela fez várias atitudes porque gosta do Davi. Aí o Davi agradeceu e ela voltou a jogar na cara do Davi a questão da Fernanda e do Rodriguinho. Que ela queria indicar a Fernanda, só votou no Rodriguinho porque o Davi queria e tudo mais. Aí o Davi falou assim, te agradeço por tudo, mas você também queria indicar o Rodriguinho. De tanto que quando você tava líder junto com a Isabelle, vocês duas entraram num consenso sobre o Rodriguinho. Tá? Aí a Bia falou assim, pois é, acabei de pontuar a munhequeira e tudo mais. Aí o Davi falou assim, de coisa, ó, não, sobre a Raquel, estou falando que você pensou somente em você e pela emoção. Tá? O Matheus brinca com a Isabelle, mas segue a linha do jogo. Naquele momento você seguiu a emoção e não a linha do jogo. E a Bia falou assim, pois é, e não me arrependo, porque ela saiu. Tá? Porque ela não saiu. Aí a Bia falou assim, você falou que eu fugi da linha do jogo. Aí a Bia ficou meio pistola com o Davi, pessoal. Porque o Davi falou isso com ela. Aí o Davi falou assim, você fugiu da linha do jogo na situação da Raquel. Teve certo pra botar a Lady no paredão e você colocou a Raquel unicamente porque a Raquel tirou a sua imunidade pensando unicamente em você. Bia, não tem jeito, Bia. Você foi egoísta? Sim. Tá? Sim. Aí, pessoal, a Bia
jogou na cara do Davi a questão dos limões. Que quando a Anne levantou a pauta dos limões, lá que o Davi escondeu os limões, ela falou que ela foi a primeira a defender o Davi. Tá? Que ela foi a primeira a falar que o Davi não era egoísta. Aí o Davi falou assim, que por mais que a Bia não aceite que o que o Davi tá falando, ela vai, aliás, por mais que ela não concorde, ela tem que aceitar. O Davi falou assim, ó, igual Bia, eu não concordo o que você tá falando, mas eu tenho que aceitar. É igual você não concorda no que eu tô falando, mas tem que aceitar na plaquinha que eu dei. A Bia, pessoal, chegou até a falar com o Davi que ele tinha que ter colocado nela a plaquinha de repetitiva. Aí o Davi falou assim, ó, O Davi ainda falou com ela assim, pessoal, eu dou a plaquinha que eu quiser. Que eu quiser. Se eu quiser dar a plaquinha X, Y ou Z, eu vou dar a plaquinha Y, X e Z. Quem decide quem eu dou a plaquinha sou eu. Aí ele ainda falou assim, ó, o Dadeu ainda falou que aqui é um jogo de comprometimento. E eu sou comprometimento do começo ao fim. Aí ela perguntou, então você tá querendo dizer que você é o meu adversário no jogo, tá? Aí o Davi falou assim, ó, ô Bia, aqui dentro eu sou adversário até da Isabelle. Jogo é jogo, amizade é amizade. Aprenda a dividir as coisas. Sério, galera, sério, é aquilo que eu falei, você pode odiar o cara, mas o homem é jogador. O homem joga e joga. Tá? Tem que respeitar o cara com isso. Tá, pessoal? Aí a Alane foi tentar dar sua opinião, Davi, quero te ouvir não, viu, Alane? Vem falar comigo não, tá? Porque você vai defender ela, porque você é amiga dela, e igual a questão da caixa de banana. Ela errou e você defendendo ela. Então não vem querer defender ela não, porque ela tá errada e você vai defender ela e eu não quero te ouvir. E o Davi não quis ouvir a Alane, galera. Ela tentou conversar com o Davi e o Davi não quis ouvir ela. E tá mais do que certo, ela chamou o Davi de chato, né? Cara chato e tudo mais. Aí a Alane foi conversar com a Bia chorando sem sair uma lágrima no olho, que eu não entendo isso, tá? Aí ela falou assim que ela vai apoiar, a Alane falou que vai apoiar a Bia, independente de qualquer coisa, não só porque ela é amiga, mas porque ela tá certa. Ela falou assim que tá com ela por que der e vier, que mesmo que todo mundo se vire contra a Bia, ela vai estar com a Bia ali pelo que der e vier. Independente de qualquer coisa. E eu amei essa treta, pessoal. Eu amei essa treta, tá? Aí o Davi, pessoal, falou assim que ele entende, mas aí o Davi falou assim que entende a Bia, mas ela vai ter que aceitar a plaquinha que ele deu pra ela, tá? Ele falou assim, ó, tanto que... Aí ele falou sobre a Anne. Ele falou assim, ó, eu aceitei o que a Anne falou comigo. E eu fui lá e me defender. Me defendi, mas eu aceitei o que ela falou, porque ela veio falar da minha história. Ela veio falar que lá fora, aliás, aqui fora, eu sou assim. E eu fui lá me defender pra ela. Aí o Davi falou assim, ó, você pode se defender, mas você não tem o direito de não aceitar o que eu te dei a plaquinha. E nem tem o direito de falar a plaquinha que eu devo te dar ou não. Eu dou a plaquinha que eu quiser. E aí ele falou assim, ó, pra mim aqui dentro, amizade, jogo à parte. Do começo ao fim eu vou me posicionar. E aqui é um jogo. Aí ele falou assim, aqui é um jogo de comprometimento, Bia. Tá? E aí ele falou, você pode até não aceitar. Aliás, você pode até não concordar. Mas eu vou fazer aquilo que eu achar coerente no meu jogo. Se eu achar que a plaquinha tal cabe e eu tiver argumentos pra dar aquela plaquinha pra alguém, eu vou dar independente de qualquer coisa. Aqui é um jogo. Eu tiro o chapéu pro homem, galera. Você tá louco. Que foi isso? Impressionante. Eu quero saber a sua opinião, de qual lado você está. Está do lado da Bia ou do Davi? Eu quero saber a tua opinião. No mais, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like. Tem conteúdo no canal todos os dias. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Falta muito pouco, falta só 9 mil inscritos. Se você se inscrever, a gente bate essa meta memorável. Fechou? Um beijo. Até o próximo vídeo, a próxima live. Piscadinha do Mineirinho, né? Piscadinha. Eu vou ficando por aqui. E tchau, tchau.